Minha vida aqui era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Jesus entrou no deserto, encheu meu coração. Eu era magro, que dava dó, que dava dó. Meu paletó listrado era uma listra só, de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades andam formando lampião. E lampião em lamparina, vela acesa e candeeiro nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolso ele farta e nunca sobra. E o que tá faltando de amor, tá sobrando iniquidade. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu pregava cartaz, eu comprava um spray, escrevia amarelas todas Jesus is only way. Oh, oh, oh. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar vai pro beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar vai pro beleléu. Senhor Jesus, nós nos reunimos em Teu nome, gratos pela vida que o Senhor nos deu, gratos por essa ferramenta que nós temos acesso. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro, por essa oportunidade, Senhor. Fala aos nossos corações, leva-nos a reflexões profundas e a uma mudança, uma transformação, Senhor, a sua imagem e semelhança. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. É isso. E essa música? Vocês conheciam? Quem conhecia, quem não conhecia? Essa é bem antiga. Deve ter mais ou menos a minha idade. Eu conhecia. Aí, ó. Eu conhecia. Os crentes mais antigos conhecem essas coisas. É uma música do Janires, do Rebanhão. Eu já conheço porque você canta o tempo inteiro. Hora. Eu canto Tô muito nova para conhecer essa música aí. Oi? Eu sou muito nova para conhecer essa música aí. Parece Coletivo Candeeiro agora, né? Então, mas isso é Rebanhão. Ah! 80.
Tem uma pegada. O Coletivo Candeeiro é muito Rebanhão, meus inspirado por essa irmãozinhos de turma. igreja. O Janires era um cara... Nasceu na época errada, né? Assim, ele era muito pra frentex, né? E ele fazia música com humor para cantar na igreja, como essa, por exemplo, né? Que é uma música que usa humor. Enfim, ele usava ferramentas que... Acho que o evangelicalismo brasileiro na época devia ficar de cabelo em pé, né? Com as coisas que ele propunha, as reflexões, enfim. Tem hora que ele fala de disco voador, tem hora que ele fala de... Que nem esse aí, né? Do Lampião. Enfim, e tudo para comunicar o evangelho. Era um cara muito criativo, muito inteligente, né? Muito fora da curva mesmo. E essa é uma música que eu sou apaixonado nela. E a Dani fala, eu realmente toco toda hora porque eu gosto muito. Vamos lá, então. A Dani tem que conhecer, né? Tanto que tu toca. Pois é. Pois é. Conhece mesmo sem querer, né? Obrigada. Eu cresci ouvindo muito Rebanhão, né? Por causa do meu pai e tal, Rebanhão e Vencedores. E eu acho que o Pimenta e o Janires são os dois maiores compositores que a música cristã brasileira já teve, assim. Sérgio Pimenta e Janires. Sérgio Pimenta era do Vencedores por Cristo e o Janires do Rebanhão. Ele fala nessa música bastante sobre a violência, né? Da modernidade, que é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje. A gente está falando do Sermão da Montanha, mais especificamente das bem-aventuranças, né? Então eu vou dar uma lidinha aqui nas bem-aventuranças e a partir daí a gente vai conversar sobre o versículo específico que a gente vai lidar hoje, tá bom? Mateus capítulo 5, né? Os versos de 1 até o 12 são nosso texto base. Em Lucas 6, do 20 ao 26, tem uma outra versão dessas bem-aventuranças, usando outra linguagem, mas a gente escolheu fazer essa leitura em cima de Lucas 5, né? Então, Lucas 5, 1 a 12. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu na encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, essa é uma partícula do famoso Sermão da Montanha, como a gente já disse aqui algumas vezes, o Stott diz que esse é a formação da contracultura que Jesus propõe em oposição ao sistema mundano e que faz um desafio radical a todo aquele que quer seguir a Jesus. Esse é o resumo que John Stott dá do Sermão da Montanha. Também dá para a gente dizer que as bem-aventuranças, que são esse pequeno recorte, falam que a verdadeira felicidade vem com o estabelecimento do reino de Deus. Ele coloca em contraponto os valores do mundo e os valores divinos, e ele faz uma distinção entre quem é cidadão do reino de Deus e quem é cidadão do império das trevas, e deixa isso muito claro. Essa semana, para preparar essa exposição que eu vou fazer hoje, eu dei uma ouvida num cara que eu tenho escutado algumas coisas dele, já citei ele aqui algumas vezes. Tive contato com ele por causa do Ed René. Ed René o cita muito ultimamente nas suas mensagens,
que é um teólogo americano chamado Brian Zand. E o Brian Zand faz o seguinte comentário, ele diz: o Sermão da Montanha é a nossa constituição e as bem-aventuranças são a nossa declaração de direitos. Essa é a observação que Brian Zand faz do Sermão da Montanha e das bem-aventuranças. O texto específico que a gente vai trabalhar hoje é um texto que o Brian Zand trabalha muito, que é: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Para esse teólogo, Brian Zand, o Sermão da Montanha está centrado no discurso pacifista. O pacifismo é o cerne do Sermão da Montanha. Dá para a gente citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 5, 43 até o 45, dentro do Sermão da Montanha, né? Portanto, vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto para os maus quanto para os bons e faz chover tanto sobre os justos quanto sobre os injustos. No momento que Jesus, a gente já usou esse texto na semana passada, né? Mas no momento em que Jesus vai falar ensinar a oração que a gente conhece hoje como oração do Pai Nosso, Mateus 6, 14 e 15, diz assim, ele faz a oração e depois ele faz essa observação, esse comentário. Ele fala: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Jesus faz esse comentário em cima do trecho da oração do Pai Nosso, em que ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Já no finalzinho do Sermão da Montanha, Mateus 7, 12, Jesus diz assim: em todas as coisas façam aos outros o que desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então, Jesus, todo o discurso do Sermão da Montanha, se a gente fosse resumir em uma ideia, essa ideia seria, segundo o Brian Zand, o pacifismo, né? A não violência, não retribuir o mal com o mal, né? E essa ideia não é uma ideia nova, essa ideia que Jesus está trazendo. É uma ideia que está presente desde o Antigo Testamento. Apesar de quando muitos olham para o Antigo Testamento e falam: pô, mas o Antigo Testamento é muito violento, é um Deus muito violento, muito vingativo. Há controvérsias. Para o Brian Zand, por exemplo, ele diz que essa imagem de um Deus agressivo, vingativo, que quer que mate todo mundo e etc., tem mais a ver com as pessoas que escreveram o texto do que com a forma que o próprio Deus se manifestou. E isso deixa escapar em alguns momentos do texto, né? Alguns deles eu vou citar aqui. Por exemplo, Oséias 6,6, né? A gente acha que Deus quer o quê? Sangue de animais para perdoar pecados, né? E aí, Oséias 6,6, o profeta diz assim, Deus, né, na boca do profeta: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus está deixando claro que o seu prazer não está no sacrifício, não está no derramamento de sangue, nem mesmo de um animal. Ezequiel 33:11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Olha só, nem na morte dos perversos, tá? Antes, o meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Ezequiel 33:11. Tem também o trecho de Jonas, né? Jonas, aquela história que Deus promete que vai mandar um negócio, vai destruir a cidade de Nínive. Era uma capital importante, uma cidade enorme. E Jonas vai levar essa mensagem depois de muito custo. E aí, quando Jonas senta do lado de fora da cidade, fica esperando, né, para ver a cidade ser destruída, né? Seria um prazer, né? E aí diz o texto que Deus faz brotar uma boboreira, né, do lado dele e tudo mais.
E Jonas fica bravo quando a aboboreira seca, né? A planta seca. Então o Senhor disse, Jonas 4, versículos 10 e 11. O Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem decidir entre o certo e o errado, sem falar em muitos animais. Acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? Você percebe aqui exatamente esse fenômeno, né? Na boca do profeta, Deus era alguém que ia exercer juízo, mas o próprio Deus intervém na história, né? Com misericórdia sobre a cidade de Nínive, né? Com perdão sobre a cidade de Nínive e sem violência, né? Muito pelo contrário. Olha só o que diz lá o autor da carta aos Hebreus, comentando, sempre que você quiser fazer uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, um bom caminho é a carta aos Hebreus, né? Porque é uma carta do Novo Testamento escrito para aqueles que criam na lei e no Antigo Testamento. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 4 ao 6, diz assim, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, holocausto é sacrifício de animais, né? Nem de outras ofertas pelo pecado. Veja, Deus não é sanguinolento. Ele não é um fascínora vingativo, como alguns querem pintar, né? Isso tem mais a ver com o interior dessas pessoas que pintam um Deus assim. Ele não se agrada nem mesmo do sacrifício de animais, quanto mais de pessoas. Sejam elas pessoas boas ou pessoas perversas. Eu tenho uma hipótese sobre esse fenômeno que a gente tem visto de um discurso pró-arma e pró-violência tomando conta da igreja. E há um texto que essas pessoas utilizam para defender esse discurso. Veja, nós estamos falando aqui que Jesus diz que bem-aventurados ou felizes são os pacificadores ou os que promovem a paz, porque eles seriam chamados filhos de Deus. Não precisa de um raciocínio muito elaborado para chegar à conclusão de que se Jesus fosse uma pessoa que promovesse armamento e violência, nós não poderíamos chamá-lo de filho de Deus, né? Mas, indo para o texto que essas pessoas utilizam para colocar um discurso belicista na boca de Jesus, né? Eles dizem que houve um momento em que Jesus mandou seus discípulos comprarem espadas. Vocês já devem ter se deparado com alguém falando alguma coisa assim. Jesus mandou que os discípulos fossem comprar espadas. Bom, isso me parece muito com um discurso que, infelizmente, a igreja assumiu muitos anos atrás, um século e pouco atrás, defendendo, por exemplo, o escravagismo, né? Ela pegava alguns textos isolados e dizia, olha, a Bíblia é a favor do escravagismo. A Bíblia é a favor de manter pessoas escravas, né? Hoje, eu não conheço nenhum pastor, nenhuma igreja que sustente um discurso absurdo desse. Apesar de haver textos isolados onde você vai poder basear uma mensagem escravagista, né? Chegou ao ponto de um pregador, inclusive, que ainda é lido por aí, principalmente nas alas mais conservadoras, em que ele disse o seguinte, escreveu, tá? Ou os abolicionistas estão certos, ou Jesus está. Parece um pouco com algumas coisas que a gente tem ouvido, né, hoje. Mas então, Jesus mandou mesmo seus discípulos comprar espadas, e que contexto foi esse, né? Bom, vamos lá para o texto, então. Esse texto está em Lucas, tá? Lucas 22, dos versos 35 até o 38, vão narrar esse episódio em que Jesus manda os discípulos comprar espada, assim. Vamos entender o que aconteceu. Isso acontece logo depois de Pedro negá-lo, tá?
Exatamente esse é o contexto aqui. Pedro negou Jesus, Jesus falou para ele que antes que o galo cantasse, Pedro falou que não negaria Jesus, Jesus respondeu que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Muito bem, vamos lá. Lucas 22, 35 a 38. Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa faltou? Perceba que é um texto nos indicando a confiar na provisão de Deus e não confiar em armas, para começar. Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem o dinheiro e uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam a sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra essa profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Então os discípulos responderam: Senhor, temos 2 espadas. E Jesus respondeu: é suficiente. Então veja, qual era o propósito dessas espadas que Jesus mandou que eles comprassem caso não tivessem? E eles responderam: temos 2. E ele falou: é suficiente. Qual era o propósito? O próprio Jesus já responde no próprio texto. Convém que se cumpra a profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Ele precisaria ser confundido com um bandido para receber uma punição, receber uma condenação. E para ser um bandido, ele precisaria de um bando armado, né? 12 homens com 2 espadas, né? Um bando muito armado, né? Muito bem armado, super violento. E vamos continuar no texto. Do verso 47 até o 51, ali ainda de Lucas 22, acontece que enquanto Jesus, nesse intervalo, tá? Jesus vai orar, chama os seus discípulos para orar, toda aquela passagem que a gente conhece, e ele está já para ser entregue, né? Então, Lucas 22, do 47 ao 51, enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Algumas versões vão dizer que não é trai, mas entrega. Porque talvez a intenção de Judas não era trair Jesus, mas entregar Jesus para que ele conseguisse uma audiência com César e, quem sabe, até se revelaria ali o rei dos judeus e daria um golpe de Estado, né, no Estado romano. Até por Judas aparentemente ser um zelote, né? Haveria essa revolta de Judas contra o sistema e contra os romanos. Vamos lá. Com um beijo trai o Filho do Homem. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Estão esperando essa ordem, né? Afinal, ele tinha falado para comprar espadas. Trouxemos as espadas. E um deles feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, o curou. A versão de João 18:10, diz quem foi esse discípulo, né, que cortou a orelha do soldado. E dá o nome do soldado também. Diz assim, João 18:10. Então Simão Pedro puxou a espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. O fato de Malco ser um servo do sumo sacerdote é bastante importante na história. Não sei se vocês já notaram isso. Ele era um levita. E como levita, ele não poderia ter nenhum defeito físico, não poderia ter um dedo torto, não poderia ter uma orelha faltando, não poderia ter nenhum defeito físico. O fato desse rapaz estar sem orelha implicaria dele não poder servir ao sumo sacerdote, ele não poder mais servir no templo. Então, o ato de Jesus de colocar a orelha de volta, né, de corrigir aquele ato de violência de Simão Pedro, mostra Jesus se importando, né, de forma pacífica, até mesmo com aquele que o estava levando para a crucificação.
Jesus vai e coloca, devolve a missão daquele homem de servir no templo. Quando ele coloca a orelha de volta, assim aquele homem poderia continuar servindo o sumo sacerdote. Percebe como a violência não combina com a atitude de Jesus? Apesar de combinar com a atitude de alguns de seus discípulos, até dos mais chegados, né? Há quem diga que essa palavra basta seria tipo, é o suficiente. Que bom, você cortou a orelha do soldado, agora a gente pode... Mas por todas as versões que eu passei, não é isso que o texto orienta, tá? A orientação aqui basta, Jesus está dizendo, parem de violência. Chega. Não era para ser isso. A função das espadas não era para que elas fossem utilizadas. E isso vai aparecer muito bem na versão de Mateus do texto, tá? Mateus 26, dos versos 52 até os 54, Jesus diz, guarde a espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao Pai e milhões de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Então as armas tinham só uma finalidade de criar prova contra Jesus. Cruzando os três relatos, né, de Lucas, de João e de Mateus, fica muito claro que a intenção de Jesus ao orientar os seus discípulos a comprar espadas ou a portar espadas naquela noite era simplesmente para criar uma prova contra ele. Mas elas não deveriam ser usadas em defesa de Jesus, até porque a multidão que chegou conseguiria dominar dois homens com duas espadas com muita facilidade, né? O texto diz que chega uma multidão guiada por Judas para levá-lo. Então não seriam duas espadas que iriam fazer grande diferença e nem proteger Jesus nesse momento. Acontece que Jesus sempre foi e continua sendo o príncipe da paz. E ainda que muita gente queira fazer dele um general, um homem de guerra, quantas vezes cantamos músicas assim, né? Que Jesus é o general, que Jesus é o homem de guerra. Jesus nunca apareceu como general, nem como homem de guerra. Ele sempre se apresentou como o príncipe da paz. Aquele que vem pacificar. Pacificar o quê? A relação do homem com Deus e da relação do homem com o homem, né? A gente sempre bate nessa tecla, né? O homem com Deus, o homem com o homem e o homem com a natureza. São as três relações que precisam ser pacificadas. E aí a Bíblia vai nos dizer assim que ele nos deu um ministério de reconciliação, ou seja, ele nos incumbiu a um discurso de pacificação dessas relações. Relação do homem com Deus, relação do homem com o seu próximo e a relação do homem com toda a criação, com o planeta que nós habitamos, com o universo que nós habitamos. É esse a exposição que eu queria fazer hoje, conectando esses textos das bem-aventuranças com o episódio da prisão de Jesus. E, para concluir, eu vou pegar um outro texto que se conecta com esse também, que está lá em Efésios 6, versos 12 e 13. A Riso chegou. Que bom, Riso, que você chegou. Estava aguardando ansioso. Faz um tempinho que você chegou, né? Muito bem. Porque esse é o típico de texto de... Esse versículo que nós vamos ler é típico de EBD, né? De escola bíblica. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, tá? Contra grandes poderes desse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão em pé e firmes. Ainda que a gente esteja num campo de batalha, a nossa estratégia é muito peculiar.
né? Eu não vou negar que há uma batalha espiritual, e há, né? Não vou negar que há uma batalha cultural, e há. Mas a nossa estratégia como discípulos de Jesus, ela é muito específica. Você já parou para pensar na vestimenta dessa armadura aqui, nos itens dessa armadura? Vamos lá. Primeiro o texto vai dizer que tem o cinto da verdade, né? Então, cingir-se com a verdade tem a ver com estar apto a se levantar e sair. Imagina para alguém que usava as roupas da época, né, túnicas e coisas desse tipo, ter um cinto era algo que te dava uma agilidade, te dava mobilidade, te fazia perfeito para levantar e andar, né? O texto de Êxodo fala que o povo dormiu com o cinto, porque iam levantar muito cedo e já sair caminhar, né? Então, o cinto, ele evita que a roupa te atrapalhe, né? Então, o cinto da verdade, a verdade tem essa função, né? Manter-nos na verdade é importante para que a gente tenha trânsito, para que a gente consiga caminhar, né? E a gente vê, muitas vezes, a igreja comprometida com discursos mentirosos, ainda que mentirosos, desde que parta de alguém que essas pessoas admiram e etc. Muitas vezes repassam uma informação mentirosa, crendo que estão fazendo o bem porque estão evitando que esse ou aquele chegue ao poder, ou porque estão ajudando o fulano ou o beltrano. Mas se na dúvida eu repasso. Não, na dúvida não repasse, tá? Na dúvida, guarda a espada. Na dúvida, não fomenta a violência. Na dúvida, se acalma, né? A não ser que haja uma ordem muito clara. E aqui nesse texto que a gente leu, né, os discípulos chegam a perguntar, vamos usar espadas? As espadas estão aqui. Jesus não responde nada, eles partem. Pedro parte para cima de Malco, né? Então aguardemos uma ordem bem explícita, bem clara de Jesus, né? Que eu acredito que não vai acontecer. Mas não vamos nos antecipar, né? A couraça da justiça, quer dizer, justiça foi algo que a gente já tratou em reuniões passadas. Justiça não é só retribuir à pessoa aquilo que ela nos fez. Justiça também é uma redistribuição, uma distribuição que leve em conta as diferenças entre as pessoas e as necessidades das pessoas. Justiça é também fazer o bem a todos, como Jesus faz, né, na cruz. Então isso é justiça também. As sandálias do evangelho da paz. Olha a palavra, que palavra linda, né? Sandálias do evangelho, que evangelho? Da paz. Não é qualquer evangelho, não é qualquer boa notícia. Não é a boa notícia de que agora vamos exterminar a petralhada, não é a boa notícia que agora todos podemos andar armados, não. É a boa notícia da paz. Que boa notícia da paz é essa? A gente acabou de falar dela. Ministério de reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com o homem e reconciliação com a natureza. Também nos diz aqui o escudo da fé, né? O escudo é uma arma... Você percebe que aqui são todas armas de defesa, né? O escudo da fé. A fé não deve ser algo para agredir alguém, para ofender alguém. A fé serve para nos proteger. A função da fé tem sido explorada do jeito errado. Tem sido utilizado um discurso de fé, um discurso religioso, para atacar a fé do outro. Só que a única pessoa que eu conheço que usa um escudo para atacar alguém é o Capitão América e ele está usando errado. Escudo não se usa para atacar, escudo se usa para defender. Depois, o capacete da salvação. O capacete da salvação nos fala de uma consciência liberta, uma consciência que não pode ser atingida, não pode ser ofendida. E a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra. É o único item de ataque que aparece em todo esse paramento aqui, desse soldado aqui, a armadura de Deus. Mas vem cá, a única arma de ataque não é nossa. Você percebeu? A espada de quem? Do Espírito, que é a palavra. Se a espada é do Espírito, é ele que usa, né? E ele usa em quem? Ao invés de cortar o inimigo, a espada nos corta. Gente, usar a Bíblia para atacar outras pessoas é um uso equivocado da Bíblia.
A Bíblia não existe para atacar os outros, a Bíblia existe para me cortar. Eu preciso estar preparado e atento para ouvir a voz do Espírito, usando a palavra para me cortar. Hebreus 4:12, né? Penetrando entre a alma e espírito, entre junta e medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então, a única arma que tem de ataque aqui não é nem para atacar os poderes desse mundo tenebroso, é para mim. A espada do Espírito serve para separar as minhas intenções, para mexer com o meu coração e colocar a minha cabeça no lugar certo, colocar meu pensamento no lugar certo, me tirar dessa vaidade louca que nós vivemos. Então, até mesmo essa armadura, essa figura, né, da armadura de Deus, que é utilizada muitas vezes também de forma beligerante, ela não sobrevive a uma análise um pouco mais crítica e um pouco mais ponderada. Não é papel nosso atacar ninguém. Seja de uma forma verborrágica, seja de uma forma de uma agressão física de fato. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui em uma missão de pacificação. Um discurso e uma postura que reconcilia. Dito isso, eu queria provocá-los para a gente conversar, como de costume, algumas coisinhas. E eu queria saber de vocês. Aqui é um exercício de imaginação, tá, gente? E de percepções também. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que motiva esse discurso belicista e beligerante. Belicista e beligerante é discurso armamentista, tá? De ir para cima, de brigar, de violência. O que motiva esse discurso belicista e beligerante de muitos cristãos hoje? Apesar de todos esses textos que nós lemos aqui falando de paz e colocando paz na boca de Jesus, como é que a gente consegue, hoje, ainda ter cristãos com um discurso armamentista e pró-violência? O que vocês acham? Vale exercício de imaginação ou coisas que vocês, de repente, tenham uma análise mais fundamentada também?